Coutinho's through. Oh! Mas vamos entrar então no assunto da mentira, né? A gente... Hoje é dia da mentira. Você chegou a pesquisar aí por que hoje é o dia da mentira? Sim, sim. Fale aí, Lene. É o seguinte, de acordo com o Wikipedia, né? Melhor fonte. O dia da mentira, também conhecido como dia das mentiras, ou dia das petas, ou dia dos tolos, dia da gafe, ou dia dos bobos. É uma celebração anual em alguns países europeus e ocidentais, comemorada no dia 1º de abril. Aí, dizem que existe o primeiro relato do dia da mentira, foi em 1564, e foi na França com o rei Carlos IX, né? Que foi uma mudança do primeiro ano, do primeiro dia do ano, que era comemorado no dia 1º. No dia 1º de março, e aí ele trocou pro dia 1º de janeiro, e aí criaram o dia da mentira no dia 1º de abril. Já no Brasil, é meio bagunçada essa informação de onde surgiu o primeiro dia 1º de abril, né? Agora, aqui no Brasil, começou a ser difundido em Minas Gerais, e aí foi... Minas Gerais? Em Minas Gerais. Uhum. E foi dado a notícia do falecimento do Dom Pedro. E aí foi desmentida na sequência, e isso foi falado no dia 1º de abril. Olha só. Cara, não sabia disso aí, não. E a mentira, quando que ela aparece no ser humano? Desde que a gente é ser humano, a gente mente? Nossa. É uma evolução? É uma involução? O que é a mentira? A mentira meio que ela é uma característica não do ser humano, nem exatamente dos animais, mas ela é meio que uma característica da vida. Você tá falando que animalmente? Animalmente. Na verdade, assim, o conceito de mentira a gente vai pegar como você tentar fazer o outro acreditar em algo que você sabe não ser verdade. Ah, tá. Que então, é uma definição do Albert Vrije, que é uma das que eu acho mais compactas, assim. Então você tem mecanismos como camuflagem, você tem mecanismos como mimetismo, que é um animal... Verdade. A camuflagem não deixa de ser uma forma de enganar, né? Tem um uso especial da camuflagem. Peraí, escutei um papai aí? Tá atrás de você. Ali em cima. O quê? Meu Deus. Você escutou? Eu escutei. Tá ali, ó. Nossa, que medo, mano! Cara, eu achei que você tava mentindo. Não, achei que era zoeira. Filho, você quer matar o papai do coração? Fala, filho. Eu quero jujuba. Você quer jujuba? Pede pro Paquito, ele te dá. Nossa, que... Eu falei, só eu tô escutando o papai? Nossa, cara, que assustador. E você falou lá em cima. Aí eu olhei. Ele achou que eu tava falando espírito, né? Atrás de você. Nossa. Ali, ó, atrás de você. Apareceu lá. Eu tô vendo ali. Pra quem só tá ouvindo, o programa não tá fazendo menor sentido. Nada. Desculpa. Nada que isso. Tem um uso particular da camuflagem que é feito pela sépia, que é um anfíbio, enfim, que é o seguinte. A sépia fêmea, ela é lisa, a pele dela. E a sépia macho, ela é listradinha, né? E nessa espécie, como na maioria, né? Os machos maiores acabam afugentando os machos menores e copulando ali com todas as fêmeas. Então, o que resta para os machos, né, menores? Esse poder da desonestidade. O que ele faz? Ele camufla só metade do corpo dele. Então, ele vai em cima das fêmeas. Então, o macho que tá ali vendo de longe, ele camufla metade do corpo dele para parecer uma fêmea. E a fêmea que tá do outro lado vê ele como macho. Caramba! Então o macho olha e vê duas fêmeas conversando, tipo, amor, é só uma amiga. Então ele vê que são duas fêmeas conversando, só que a fêmea tá vendo ele como macho. São algumas loucuras. E a gente vai até o lance até de evolução artificial, né, como do lobo. Que tem uma musculatura, né? Eu acho que o Vitor gosta muito de falar. Já falei isso aí. Né? Que tem uma musculatura específica entre as sobrancelhas. Quem? O lobo? O cachorro. O lobo não tem isso daqui. O lobo não tem. E esse foi... animais que tinham essa musculatura acabavam se relacionando melhor com os seres humanos primitivos e assim conseguindo perpetuar a sua espécie. Então hoje o cachorrinho que faz cara de cachorrinho pidão é um traço evolutivo dele para te enganar.
E aí a gente vai... Pra deixar mais fofinho e Sim. carente. Você Quanto fala, "Ai, mais- que bonitinho." Quanto mais complexo é o cérebro, mais complexa é a sociedade daquele animal. Mas é interessante isso, cara. É muito louco, Tipo, cara. desenvolver Sim. essa musculatura O pra ele... chimpanzé é o mais safado. É? Porque o chimpanzé, Por quê? ele vai procurar comida em bando, né? Só que existe ali um líder daquele bando, onde os melhores alimentos encontrados são devidos a ele. Então, o que o chimpanzé geralmente faz? Ele encontra um alimento, se ele encontrar e o líder ver, ele vai ter que dividir. É. Então ele intoca num cantinho, ele esconde e finge que não deu nada, tal, fica lá na dele, pra quando a galera for embora, ele vai lá e come sozinho no cantinho. Isso é uma dentro. evolução do cérebro pra isso? Ou não? Sim. São comportamentos adaptativos, né? A mentira, né? Esse ponto que eu queria chegar. A mentira, ela é um comportamento adaptativo que a mentira ela tem 2 fins fundamentais, que é obter ganho, né? Ganhar vantagem e evitar punição. Então, os seres com o tempo, eles foram para evitar predadores, para conseguir acasalar, eles criam essas estratégias tanto orgânicas no próprio, de mudança do próprio corpo dele, como de comportamentos. Então, esse é considerado um comportamento evoluído, né, do chimpanzé. É bem interessante a gente pensar da questão da mentira, porque sempre fala mentira. Existe um problema na terminologia, porque cientificamente, mentira já é um termo em desuso, porque ele traz uma ideia binária. Se a pessoa não está mentindo, ela está falando a verdade. E a coisa é bem mais complexa do que isso. Imagine a seguinte situação. O delegado está lá conversando com o suspeito. O suspeito passa ali 1, 2 horas trazendo informações. E aí temos a fatídica pergunta. E aí? O que ele falou é verdade ou mentira? Eu respondo, em que momento? Porque o que acontece? Quem que é o melhor mentiroso? Quem que é o que se dá melhor na hora de mentir, de manipular, dissuadir? É aquele que tem a capacidade de gerenciar informações reais, que se podem facilmente comprovar, e usar essas informações reais como base para trazer o conteúdo fantasioso, a mentira, o engano, para ser amparado por uma colcha de fatos verdadeiros. Por quê? O ser humano, ele é regido por vieses cognitivos. Todos nós temos vieses. O viés nada mais é do que uma pré-definição para certos aspectos. Então, por exemplo, existe um viés que é o chamado viés de verdade a priori. A verdade a priori é, dependendo do meu tipo de personalidade, existem, por exemplo, tratos de personalidade relacionados à confiança. São pessoas que confiam mais nos outros, veem o bem do outro como algo primordial. Aquele que acha que, a princípio, todos são legais e querem o bem dele. Essa pessoa, ela vai assumir que tudo que está sendo falado para ela é uma verdade até que se prove o contrário. Certo. E temos o outro lado, que é a mentira a priori. Né? Só uma coisinha, tá dando uma interferência aí, Lenny? Você sabe o que é ou não? Tem algum celular? O meu tá aqui. O meu tá aqui, ó. Celular na mesa, que hoje pode ser Vamos celular. Na mesa não, vamos tá deixar. aqui, Tô no mas bolso de aqui, qualquer ó. forma- Vê se melhora aí, Lenny. Dá uma chegada nos... O meu não é tão... Dá uma checada aqui, Paquito, não sei quem pode ver, desculpa. Já só- quebrei o negócio. Não. Aí, ó. Chega Som. De todos aqui? Mexida, dá uma mexida. Vamos ver se sumiu agora. Vamos lá. Pera aí. E aí? Não, tá. Tá rolando. Agora é o Sumiu? ambiente. Então beleza. Desculpa. Vamos lá. Tranquilo. E o oposto extremo, que é a mentira a priori, que é a pessoa que eu desconfio das pessoas, das intenções dela e do que elas me compartilham. Que ela pode estar me enganando até que eu tenha certeza de que ela está falando a verdade. É o marido ciumento, a mulher E a ciumenta. pessoa começa a desenvolver uma certa paranoia e tudo mais. Então, nesse exemplo do interrogatório, da entrevista, o que acontece? Nem tudo que é trazido, mesmo não refletindo a realidade, é mentira. Assim como nem toda testemunha que tem uma boa vontade. Imagina que você presencia um crime, a polícia chama você e fala, ó, vem aqui ajudar a gente a esclarecer. Você vai lá e vai contar da melhor forma possível que você se lembra. A maior parte do que você vai trazer dentro do depoimento é falsa memória. São coisas que você acha que você viu. Por quê? Na literatura científica, nós temos um índice de até
20% somente das informações de um determinado ambiente que nós estamos consegue ser obtida corretamente. Então, entre você ver um evento, codificar na memória aquele evento, você conseguir trazer aquele evento de volta na forma de um depoimento, você tem ali uma fabricação, uma reconstrução, e aí muitas coisas que você acredita que são verdade, muitas vezes nunca aconteceram. Então, o grande desafio do avaliador, ele vai buscar entender o que é a credibilidade daquele depoimento. E quando nós falamos credibilidade, nós queremos entender o seguinte: eu tenho o fato original que aconteceu, eu tenho o teu depoimento. O quanto esse seu depoimento reflete essa realidade. Tem depoimentos que são próximos, depoimentos que são distantes. Nunca vão ser a mesma coisa, porque ninguém tem a capacidade de trazer 100% das informações. Então eu preciso buscar meios de entender esse depoimento, essa comunicação, e apontar onde e quando eu tenho mais indícios de que aquilo que eu estou vendo não é algo factível. Entendi. Esse é o grande desafio. Porque se eu falar verdade ou mentira, se eu falar que tudo é mentira, eu estou ignorando muitas informações que poderiam ser relevantes. Se eu falar que tudo é verdade, eu vou facilmente estar sendo enganado e vou estar sendo ingênuo. Tá. Essa é a grande realidade. Fala, Paquito. Quer entrar aqui? Pode falar. O seu microfone que tá dando ruído. É o meu? Então vamos lá. Deixa eu tirar e Você voltar. botou aí? Lene, fala alguma coisa enquanto isso. Bom, vou mandar uma pergunta aqui do Rafael Marques, pode ser? Pode falar. Temos 3 especialistas de renome. Melhorou aí o som? Vou dar uma olhada aqui. Aqui melhorou. Tá Melhorou bom. um pouquinho. Temos 3 especialistas de renome. Gostaria de entender por que a linguagem corporal é ciência. O que vocês acham sobre criar o próprio método, enfim. Deixa essa pergunta mais pra frente. Vamos continuar na mentira ainda, então. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Mas só pra finalizar isso que você estava falando, de que existe o cinza, né? Não é só Sim. preto e branco, tem uma área cinza aí, né? Exato. Essa área cinza é onde estão os maiores pedaços de informação relevante. E eu preciso utilizar metodologias que tenham embasamento científico, tenham sido verificadas, validadas, testadas, para que eu tenha maior confiança na hora de pensar esses momentos que eu tenho, que me mostram como salientes, que são fictícios, fantasiosos, e eu possa usar isso, por exemplo, numa entrevista, para conseguir fazer com que o meu entrevistado caia em contradição, que ele se entregue, que ele, por exemplo, confesse algo que ele está ali sendo entrevistado. E existem métodos para que a gente possa buscar essas informações e fazer inferências de maneira mais apropriada, né? Mas a área cinza é onde a gente trabalha. Não existe a verdade e a mentira. Tanto a verdade nunca vai ser conhecida, como a mentira nunca vai ser possível de ser pontuada 100%. É até um termo que eu acho bem bacana, né? Que a gente sempre conversou e você sempre falou, cara, não existe detecção de mentiras. Exato. Essa frase detecção de mentiras, você pega assim, cara, o meu primeiro vídeo em 2017 no canal chamado Desvendando a Mentira, uma série que eu comecei. Primeiro vídeo sobre a desonestidade. Eu abro o vídeo assim. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Santos. Na época o canal não era nem conhecido. Então, queria começar dizendo aqui para você que quer estudar sobre detecção. Então, cara, não existe detecção de mentiras. E na época eu recebi uma chuva de hate. É mesmo? Não, como assim não? Mas e fulano? Já tinha uma galerinha meio despontada, né? Sei. E fulano, e cicrano, e beltrano. Como o Anderson bem pontuou, a gente entendeu então que é uma área cinzenta e não um preto no branco, né? Quando você fala detecção, você está assumindo que existe o que ser detectado. Por exemplo, detector de metal. Tá. Existe o metal. Então, quando eu coloco o aparelho, ele obviamente vai falar, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tem metal. Agora, como que você materializa de maneira mais objetiva e generalista a mentira? Como é que eu pego 1 quilo de mentira? E até onde foi a mentira? E até onde... Perfeito. Hoje, por Eu falo exemplo, assim, olha, hoje eu acordei e fui tomar banho. Tipo, acordei é verdade, fui tomar banho é mentira. Eu não tomei banho logo em seguida. Olha que engraçado, você fez até um complemento. Você falou assim, não tomei, você pensou logo em seguida. Tá vendo? Lembra que ele falou de falsa memória? A gente vai pensar, a gente vai trazer... Eu tomei banho, mas não foi logo em seguida, é verdade. Então você vê como fica praticamente impossível de se usar o termo detecção de mentira, porque senão a gente cai justamente no que o Tamborim falou. Mas peraí, Vitor. Então, tudo que o Vilela acabou de falar, manda lá, crava. É verdade
ou é mentira? E essa é uma grande problemática, né? De tentar falar sobre o tema, porque muitos vão presumir, até dando até um spoiler da pergunta do Rafael Marques, uma pergunta muito boa, muitos vão presumir que para eu chamar uma técnica, uma estratégia, para montar uma estratégia com base em ferramentas validadas, ela tem que cravar a resposta. Mas peraí, bichão, você vai me dar uma estratégia que vai cravar se o cara mentiu ou não, e aí eu vou dizer que isso é científico. E não é bem por aí. Nós vamos usar estratégia. Então, como não existe a detecção, o que a gente consegue fazer? A gente consegue desenvolver estratégias para serem utilizadas como ferramentas em um processo integrativo. Porque a avaliação da desonestidade, e quem fala isso muito bem é o Dr. Sérgio Sena, fundador do IBRAUC, Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal. A avaliação do comportamento desonesto, ela é um processo integrativo que vai te dar mais qualificação de resposta, você vai ter uma resposta com mais precisão, quanto mais indicadores você se basear e mesclar suas estratégias. O que isso significa, Vitor, em linguagem mais direta? Significa que se você quiser usar a estratégia de eu vou perguntar para minha namorada se ela me traiu e se ela fizer medo, peguei. Peguei, porque medo, foi eu perguntar a traição, ela mostrou medo. Exatamente. Se você quiser ir por esse caminho, a sua precisão não só vai ser muito, 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 muito baixa, muito fora da realidade, como você vai estar ali refém da própria ideia que você está tentando levantar, que é a avaliação, porque você não está nem seguindo um processo. Entendi. Não existe uma bala de prata, não existe uma relação direta de 1 para 1. Então, o que existe são ferramentas para serem usadas em estratégia. Então, eu vou conversar com você. Cara, eu falei isso em qual vídeo? Foi do Dória. Falei, cara, do Dória. Na época que saiu aquele caso do Dória, suposta vídeo. Orgia, né? Você estaria participando de uma suposta orgia. Eu falei, pessoal, primeira informação, eu falei isso no vídeo na época. Qual é o ano que esse vídeo está sendo publicado? É o ano de eleição do cara. Sim. Aí agora em 2022 saiu o laudo da PF dizendo que o vídeo não é manipulado. Então, conforme noticiado, conforme notícias, o vídeo seria verdadeiro. Em que ano que saiu o laudo? Ano de eleição. E aí você vai, na época assim, Vitor, então 2018, vamos analisar o depoimento do Dória e cravar, mentiu ou falou a verdade? Eu falei, cara, isso é impossível. O que a gente pode fazer é tentar reunir informações de diversas áreas para tentar entender se a versão apresentada tem uma certa consistência com a realidade que a gente está testemunhando. E o que eu falei na época foi, olha, contatei pessoas que trabalham com machine learning, que fazem deepfake. Aparentemente, nós temos regiões anatômicas que parecem similares às regiões anatômicas do Dória, com um banco de dados bem assim informal, bem informal mesmo, nada muito rebuscado. Falei de tudo e deixei um pedaço ali para falar da linguagem corporal. Mas olha só, eu busquei ferramentas para tentar entender se existe uma relação entre o que está sendo apresentado e a versão que está sendo contada. Mas virar e falar, cara, era ele? Jamais. E aí você fala assim, beleza, Vitor, mas você fez o vídeo na época. Vídeo aparentemente não favorável, né, para a argumentação do Dória. E hoje, tralalá de anos depois, sai aí a matéria dizendo aí que a PF concluiu que o vídeo não é manipulado. Pô, então existe uma relação causal? A análise estava certa? Relação alguma, cara. Relação alguma. Até o Leucas tem uma explicação muito bacana sobre isso para falar de teoria da conspiração. Né? Porque não existe, cara, não existe uma relação causal. Eu não posso virar e falar assim, Vilela, fiz uma análise do cara em 2018, saiu X anos depois uma notícia e eu acertei. Não, cara, peraí, qual foi o jornal que saiu essa notícia? Eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Eu falei, olha, vamos pegar um caso que eu analisei no canal e que muita gente tem enchido o saco dizendo acertou. Como que não dá para falar acertou? Metaforando. Como que isso não existe essa frase? Metaforando estava certo. Como que isso é um meme e só? Né? Não existe. A não ser que eu esteja jogando Among Us. No Among Us a relação é direta. O cara me enganava e falava, mano, você mentiu, você é o assassino, você morreu, né? Você era o assassino mesmo. Fácil, né? Era direto. Pensa o seguinte, o caso em questão foi o caso daquele Padre Robson. Se eu não me engano, é um caso que ainda está em julgamento. Padre Robson, na época, estava sendo acusado de desvio ali, de lavagem de dinheiro. A versão contada por ele era que ele precisava de um dinheiro X, ele conseguiu um valor X vezes maior que esse valor inicial para construir uma basílica, enfim, para fazer uma construção religiosa. Essa construção nunca foi terminada, mas a PF ali observou várias movimentações em contas ali, supostamente testas de ferro, né, supostamente laranjas ali, e atribuíram a ele como ali o crime de lavagem de dinheiro.
A defesa, na época, disse que não, que isso estava errado, que tudo ia se provar. E eu fiz uma avaliação, na época, do conteúdo da mensagem verbalizada. Eu falei, olha, não tem muita coisa a gente falar, é uma declaração estruturada claramente por um advogado, então vamos observar o conteúdo da mensagem. E fiz uma avaliação ali, um vídeo para fins de entretenimento mesmo, falando, olha, aqui tem isso, tem aquilo, isso pode ser usado, isso é usado em tal ferramenta, tal estratégia. Você tem aqui um especialista só nessa área para falar muito melhor do que eu. Então eu falei, olha, dá para usar isso, dá para usar aquilo, beleza. X anos depois vem aí a notícia da PF, conseguiram um áudio do cara conversando ali com pessoas próximas dele que são também investigadas, dizendo, putz, cara, mas se me pegarem nisso, aí ferrou, porque aí sim que vai dar como mandante, porque eu sou o mandante, parafraseando, não foi justamente isso, mas foi algo assim, o cara confessando. Você tem a frase, eu sou o mandante, eu sou o cabeça, tal. E aí o público foi empolvoroso. Ah, mas lá atrás, metaforando e tal. Mas veja bem, na mesma semana saiu uma notícia em um grande site também de notícias religioso, dizendo, olha só, a defesa do cara está dizendo, está provando, está aqui mostrando de maneira legal que a investigação, o processo de IP que foi ali estabelecido, não seguiu meios legais para obtenção desse material, dessa evidência. Então a gente cai, legalmente dizendo, na teoria da árvore dos frutos podres. Todo montante ali de evidências deve ser descartado, porque foi obtido de forma ilegal. Então, calma aí, metaforando, nada a ver o que você falou. Então, você entende qual foi o jornal que publicou a notícia, o que a análise falou. A análise foi multidisciplinar. Não foi. A análise, no caso, era um vídeo de entretenimento. Não era nenhuma análise, já começa por aí. Então, cara, é por isso que eu falo, não existe essa relação causal entre colocou o bracinho aí, logo você tá concordando com tudo que eu tô falando. Meu, entendi. Quantas pessoas você ouve? Quantas vezes você faz isso aqui por dia? Entendeu? Não existe essa relação causal de eu virar pra falar, fez isso e sentiu isso. Entendi. Mas a teoria do Lucas é muito mais bacana de ser explicada. Não, tava falando isso quando comecei a ouvir sobre Will Smith, Pfizer, né, de que a Pfizer tinha lançado um produto para alopecia um pouco antes. Aliás, chegou a pizza. Vocês querem agora, mais tarde? Tô safe. É só chamar aí, tá? Beleza. Tranquilo. Então, a Pfizer é patrocinadora do Oscar. E aí, por isso, tudo isso aconteceu porque eles tinham lançado um remédio para alopecia que estava em fase... Lançado não, estava em fase de já mais avançando de desenvolvimento e tal. E também que em seguida os shows do Chris Rock aumentaram em 600%. Então, assim, o nosso cérebro é faminto por teoria da conspiração. Por ligar os pontos, deixando bem claro que não tem como cravar se é ou não é. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente uma análise de como o nosso cérebro acaba criando labirintos para ele próprio se perder lá dentro. Entendi. Né? A gente se perder dentro dos nossos próprios labirintos. Então, ter uma explicação engenhosa para as coisas é algo que o nosso cérebro adora. Então, o tapa do Will Smith, o aumento das ações da Pfizer e o aumento das vendas do Chris Rock tem uma relação. Há ali uma relação, mas não uma causação. Não há uma evidência de causação. Né? Tem um efeito, não a causa. A relação. O que a gente pode dizer é que os eventos estão relacionados. Chris Rock tomou um tapa, Sim. Ele faz show de comédia, com certeza ele vai falar sobre isso no show e eu quero estar lá pra ver o que ele vai falar. Exatamente. Então aumenta a procura. Nem que seja pra ver e tomar outro. Exatamente. Será que vai acontecer? Exatamente. Mas aí a questão da Pfizer já antecede. Já de que, então o tapa aconteceu porque a Pfizer estava lançando e a partir daí ia dar uma super audiência para isso e haver... Então, há uma relação, obviamente, como existe um desenvolvimento de um remédio para alopecia e entrou isso na mídia, acontece. Tem um livro que eu acho muito interessante, que é o Detector de Mentiras, mas não é nessa pegada de linguagem corporal. É mais falando Aliás, sobre a gente vai fazer alguma coisa de detecção? Vai, separamos aqui. Já dá o spoiler aí do que a gente vai fazer. Ó, eu quero ver quem que é o pessoal aí. Eu não tenho esse jargão, mas eu vou criar agora. Os metaforandetes aí. Quero ver quem são aí. Metaforan lovers. Metaforanders. Metaforando. Que estão aí no... Metaforadores. Metaforadores. Que estão aí no chat aí.
a gente vai fazer um teste aqui. Eu quero ver quem vai conseguir detectar a desonestidade aqui ao vivaço, Tá bom. cara. Ao vivaço. Então, Daqui a beleza, então daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Aí tava falando da questão Como da medir falácia com estatística, estatísticas. né? Que é o tipo seguinte, azulzinho, né? os caras deram um exemplo, né? Que relacionaram... Dá pra mentir com estatística, com números, né? Essa questão da relação entre os dados e a causa entre os dados. Por exemplo, relacionaram o aumento de quantidade de pessoas que morrem afogadas em piscinas com a produção do filme do Nicolas Cage. E aí... Toda vez que o Nicolas Cage lançava um filme, morria mais gente afogada na piscina naquele ano. Muito bom, né? Então, assim, pô, mano, o cara tem que parar de fazer filme, poderia parar por outros motivos, mas não pra gente morrer. Tanta gente tá morrendo, para de fazer filme. Para de fazer filme. Então, assim, há uma relação, é uma Existe. relação temporal, cronológica. As coisas aconteceram na mesma época. Você consegue relacionar através da cronologia. Mas não há uma relação de causação, né? Não há uma relação de causa. Então, muitas vezes, a É que você estatística... deu um exemplo absurdo, mas se fosse uma coisa possível, alguém ia falar. Sim, eu dei um exemplo bobo, mas isso Mas acontece se amanhã ou o tempo depois sair inteiro. um filme do Nicolas Cage na piscina, Nossa, aí você vai ver a galera aí, surtar. mano. Vai.